Quando eu conheci a PNL, para mim foi maravilhoso, fantástico. Foi cair de paraquedas em outra terra. Bom, eu já vim da área da tecnologia, já conheci de programação, já entendi o computador, como existia uma rotina, os critérios, né, a maneira correta de trabalhar com aquilo mais eficiente, como você gastava horas e horas e horas para entender como aquilo funcionava naquela época. Isso era 1989. Então, veja que em 2014 eu fui conhecer a programação neurolinguística. Em 2014 eu fui entender, e esse nome, programação, me chamou a atenção, porque eu entendi disso, né? Estudei algoritmo, estudei a parte de software, de construção de sistemas, entendi como a gente implementava um sistema, criava o sistema, colocava para rodar, e aquilo dava problema. Tinha alguma função lá na frente, né? Após usar o sistema durante algum tempo, a empresa às vezes falava, o cliente às vezes dizia, olha, em tal tela, quando clica na função X, que é uma função pouco usada, o sistema trava, dá um erro, acontece um problema e tal, já viu algo assim, né? O que acontece? Aí a gente entende aquele problema, vai lá, replica, pesquisa, gasta um tempo, entende, cria uma atualização, empacota isso, roda essa atualização lá onde o sistema está implantado, não tinha negócio de nuvem ainda, né? E aí o sistema está atualizado. Foi para outra versão, era 1.0, foi para 1.1, já não dá mais aquele defeito. Putz, conhecer a PNL para mim foi show. Porque na mente é a mesma coisa. Só para você ter uma ideia, se a gente tentar amanhã, se for uma meta, olha, eu quero escovar o dente de outra maneira, com a outra mão, virado de uma outra forma, né? Talvez você escova olhando para o espelho, ou escova no quintal olhando as plantas, eu não sei como é que é. Mas você quer mudar essa maneira, como se fosse um teste. Em 48 horas, no máximo, você já está. Claro que eu estou abusando aqui do cronômetro, não existe um tempo certo, nem determinado. Mas, pela experiência que eu tenho, em 48 horas, você já voltou a escovar o dente da mesma maneira. Uma coisa que é simples, aparentemente poderia ser simples, né? Para um sistema, para um dispositivo consciente daquilo que quer, quero escovar meu dente de uma outra maneira, com outra mão e tal. Para quê? Qual o objetivo disso? Para você entender que o dispositivo automático, isso funciona 90% automático. E você, 10%, você vai assumir algum tipo de controle. Só para você ter uma ideia, até eu falar agora, para você prestar atenção no seu pé esquerdo, você não tinha consciência de como está a temperatura lá no seu pé esquerdo, né? De como está a posição dele, se ele está no ar, se ele está no solo, se ele toca uma superfície, se essa superfície é dura, é macia. Levar a consciência para um pé esquerdo. Perceber o tamanho desse pé, a temperatura. Você consegue focar a atenção. Você pode colocar a atenção toda agora na sua nuca, que está atrás. Mas você pode levar a atenção bem para aquele pedacinho ali do meio da nuca. E aí sim você pode tomar consciência. Mas veja que antes não tinha essa consciência. A gente não tem consciência agora dos batimentos. Quanto está o meu batimento? Eu preciso medir. Eu não tenho consciência nem do meu peso. Eu preciso medir. Eu não consigo mudar a maneira que o meu dispositivo está respirando. Olha que interessante. Então, quando eu conheci a PNL, para mim foi fantástico, porque eu falei, pô,
A parte neuro, toda aquela configuração das experiências que eu tenho na cabeça, né? Como funciona esse cérebro, que é meio parecido. A parte da linguagem, né? A parte linguística, como é que isso transforma em linguagem? Já tentou expressar sentimento? Você já disse uma pessoa, eu te amo. De verdade, o que quer dizer isso? Provavelmente que você está sentindo algumas coisas que, para colocar em palavras, fica meio complicado, né? Meio complicado. Mas isso é assunto até para um outro momento. Como a descrição do que sente é um pouco, às vezes, distorcido ou diferente daquilo que é falado, né? Muitas vezes a pessoa quer um abraço, quer um acolhimento, mas ela fala palavras de repulsa, né? De afastamento. Já viu isso? E a parte da programação, né? A programação neuro fica dentro aqui de todo esse complexo. É uma coisa complexa. O cérebro é super complexo, está sendo estudado hoje em dia após dia, e ainda existe um universo aí para se descobrir. Mas a programação, a primeira, ela é pré-instalada, né? A primeira programação é pré-instalada. Por quê? A gente nasce criancinha e já sabe fazer cocô, fazer xixi, já sabe sugar o leite, né? Vai passando o tempo, já começa a reconhecer algumas formas visuais para aqueles que são dotados da visão, né? Não nasceu com nenhum tipo de problema, né? Físico. Então, você já entra numa família e só por ser uma criança naquela família, você já recebe toda a influência do tipo de comida que você vai gostar. Porque se na sua casa nunca aparecer sagu, por exemplo, você nunca vai conhecer isso. Talvez depois que você crescer e ficar adulto, aí sim você vai explorar. Mas é como eu te falei, é lá na frente tentar escovar o dente com a outra mão, de outra maneira. Vai dar um trabalho isso. Tem um certo esforço. E a PNL, ela é rica de ferramentas justamente aí. Porque senão eu tinha que me esforçar dia após dia para conseguir coisas que o esforço talvez seria mais forte. Com a PNL, eu consigo passar por esse processo de maneira mais suave. Não é que a PNL é mágica, mas ela com certeza me ajuda a modificar a parte da minha programação neurológica para mudar essa configuração para que seja mais fácil para mim passar por esse processo. E com certeza, sendo mais fácil, as chances aumentam de que eu consiga fazer uma coisa simples. Quando a gente pensa em sonhos complexos e grandiosos, né? Eu quero ser o campeão olímpico de boxe. A partir de hoje eu vou lutar para isso. Tem um caminho a ser trilhado. Existe, é possível? Talvez, né? Eu não sei se existe limite de idade, eu não sei se existe que tipo de treinamento, quanto tempo leva isso, né? Quais os requisitos que poderia tornar uma pessoa, que poderia acelerar esse processo. A programação neurolinguística ajudaria nisso. Se uma pessoa quer virar um lutador de boxe agora, a PNL pode ajudar muito, 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 muito nisso. Inclusive nas formações das metas desses objetivos, no trabalho interno, para que a pessoa consiga entender a motivação, né? O que vai motivar essa ação. Porque uma coisa importante é a motivação, o que te leva a fazer algo. O que te leva a fazer algo. Se isso tiver ainda num estágio muito inicial, uma motivação pequena, digamos assim, é fácil você começar algo e largar. Já viu alguém que começou algo e largou? Então,
todas essas coisas estão ligadas, para mim, na programação. E, claro, em muitas outras matérias. Mas eu aprendi na PNL como entender, como modificar as questões que eu tinha na mente. Um único pensamento muda a sua vida. Um único pensamento muda a sua vida. Você descobre algo hoje, alguém fala algo, você ouve aquilo e aquilo dá um choque em você tão grande, de repente você começa a se comportar de outra maneira. Olha o quanto é forte. Na Bíblia está escrito, eu não sei de religião você é, mas na Bíblia está escrito que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então, aquilo que você escuta vai tomando forma. Se você escutar o dia inteiro que você é uma pessoa problemática, isso vai tomando forma. Se você escutar o dia inteiro que você é um campeão olímpico, isso vai tomando forma. Porque a fé vem pelo ouvir. E se você não está ouvindo o lado externo, as coisas que estão em volta, você está se ouvindo. Provavelmente você fala coisas com você. E você também modifica a sua programação à medida que fala com você. Você vai se tornando mais útil ou mais inútil à medida que fala com você. Então, esse mundo da PNL, eu sou apaixonado. Eu estudo, todos os dias eu estudo um pouco, né? Isso não para, as pessoas são muito diferentes. Os problemas até são parecidos, né? O jeito de lidar com as coisas são parecidos, porque é humano, é a natureza humana lidando com o mundo e as coisas e as pessoas. Então, é até parecido. Agora, cada vez que você lida com uma pessoa utilizando a programação neurolinguística, é diferente. Você consegue perceber uma programação, entender o que é importante para a pessoa, trabalhar com toda a gentileza, o respeito, a ética que esse tipo de profissional precisa ter para trabalhar. Porque senão começa a virar um aconselhamento, alguma outra coisa. Então, é importante trabalhar com seriedade, mas conhecer. Uma pessoa que estuda programação neurolinguística, que às vezes não vai ser um profissional, né? Um programador neurolinguístico, mas ele estuda, só o fato dele estudar, fazer lá um practitioner, fazer um master, isso muda a vida de uma pessoa. Sinceramente, sou fã da programação neurolinguística e acho que deveria estar nas escolas, né? Isso deveria ser ensinado para nós muito antes, muito antes. Eu conheço, no meu caso, eu necessitei de ajuda psicológica para chegar até a programação neurolinguística, mas eu nem sabia que eu precisava disso. Foi uma frase fez todo sentido, que era a frase que dizia: as causas estão no passado. Os problemas que você tem hoje, as causas, o início disso está no passado, na programação. Fez todo sentido para mim, eu já era da tecnologia, partiu o PNL.